Olá! Por um mundo onde as pessoas possam viver todas as idades com plenitude, serenas e felizes, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Hoje estamos vivendo a festa do Natal. Olhamos para uma criança no presépio de Belém, mas vamos tratar de um outro extremo da vida aqui no programa, a velhice. Na semana passada, conversamos com o Dr. Manuel Vanderick, delegado de assistência aos idosos em Anápolis, no interior de Goiás. Ele nos disse algo muito importante e que nos levou a promover uma nova conversa sobre esse tema essa semana. Ele falou que o fenômeno do envelhecimento no Brasil é algo novo. Ele tem toda a razão. Éramos conhecidos no mundo inteiro como um país muito jovem. Isso nos levou a consolidar uma cultura na qual tudo foi pensado e programado e sonhado para dar suporte aos jovens. Nesse ambiente, o contexto mostrou que os idosos ficaram desassistidos, desamparados. E pior, os idosos foram considerados um empecilho para a vida dos jovens. Isso criou enormes conflitos entre as gerações. Dr. Vanderick recomendou que olhássemos mais para o lado humanista desse novo fenômeno. É preciso compreender com urgência que as pessoas idosas podem sonhar, podem manter produtividade e podem se mover como quiserem. É urgente refletir sobre como envelhecer com saúde e alegria. Convidamos para conversar hoje conosco sobre o modo saudável de envelhecer o personal Fernando Carlos de Oliveira. Ele é especializado em envelhecimento e condicionamento físico. Fernando Carlos de Oliveira é formado em Educação Física com licenciatura e bacharelado pela Unipac de Uberlândia. E registro ele tem no Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais. Trabalha com musculação há mais de 20 anos, sendo 12 voltados para a terceira idade e grupos especiais. Tem foco na qualidade de vida e na correção da postura por meio da musculação. Fernando, um prazer enorme receber você aqui no programa e eu já começo perguntando algo básico. Qual é a sua visão sobre o envelhecimento nos dias de hoje? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, né? Olha, a visão é assim, hoje o pessoal, muitos não estão preparados para o que está acontecendo, né? Que há muita gente envelhecendo, nem todos cuidando, nem todos preparados para essa rotina nova, né? Que vem acontecendo muito rápido. A população no Brasil ela está envelhecendo muito rápido e não está tendo amparo, não tem pessoas qualificadas, né, para essa área. E uma demanda muito delicada, né? Que as pessoas precisam muito de ajuda, assistência, carinho, né? Também, né? Que tem muita gente carente. E na minha área, na minha profissão, eu achei uma forma de conseguir conciliar tudo isso com a musculação, que é uma coisa que vai dar longevidade, qualidade de vida, vai deixar as pessoas independentes, nesse caso, para melhorar muito a rotina das pessoas no dia a dia. Fernando, eu vou, na verdade, acompanhar seus posts, porque foi a parte do seu trabalho que eu conheci, aquilo que você posta na internet, numa rede social, para poder fazer aqui as minhas perguntas. Eu vi você lá ajudando um senhor de 77 anos a fazer um exercício.
E você escreve lá, você faz uma legenda, que aquele tipo de treino ajuda no equilíbrio. Eu penso que a queda é um grande risco para os idosos. Então, você acha que esse tipo de exercício faz minimizar esse risco de queda? Sim, a queda ela é mais promovida principalmente pelo desequilíbrio da musculatura. Ela, pela idade, começa a perder muito parte muscular. E o que a gente promove, ou o que eu promovo com meus alunos, inclusive esse senhor, né, que é o senhor João Flávio, ele tem um desequilíbrio muito grande e é fácil, muito fácil de cair. Então, se eu consigo aumentar a massa magra dele, ele vai ter uma estabilidade e uma qualidade maior para deslocamento, para movimentar, fazer as atividades diárias. Por exemplo, levantar de uma cama, se direcionar até o banheiro, sabe? Fazer as atividades diárias básicas. Então, isso depende da musculatura mais estáveis. Então, uma particularidade que a gente vê nos vídeos que você apresenta é que nos exercícios que você ensina aos idosos, a sua presença é sempre para colaborar, não é? Nesse sentido, você, por exemplo, é alguém correndo, você está correndo junto. É alguém que está fazendo um exercício de ficar sentado e você está amparando. Você acha que, na medida que nós envelhecemos, nós precisamos da ajuda das pessoas para conservar o nosso condicionamento físico? Precisa. Na verdade, precisa porque como não há um equilíbrio, né? Já começa tudo no equilíbrio. Então, exemplo, como eu faço para que uma pessoa sente e levante de uma cadeira? Se ela já não tem a musculatura que seja suficiente para fazer esse movimento com segurança. Então, eu tenho que dar o suporte, o equilíbrio, a confiança do aluno, né? Que ele também tem que se sentir confiante no que eu consigo fazer para ele e fazer com que ele ganhe força para poder movimentar, fazendo aquela ação com total segurança. E eu tenho que também ter a noção que o que ele consegue fazer não seria equivalente a uma pessoa com metade da idade dele, porque é muito diferente a sensibilidade que eu tenho que ter em visualizar o que ele consegue e o que ele não consegue, e a resposta do que eu passei para eles. Certo. Eu vejo, por exemplo, que você ampara, por exemplo, eu tenho certeza que quando você está acompanhando um jovem e pede para ele executar um determinado exercício, você deixa a pessoa por conta dela, porque eu sei que quem é personal fala, vai até o seu limite, mas não fica lá ajudando, segurando, amparando. E eu penso que do modo como você faz, dá mais segurança justamente para quem não tem equilíbrio. Quer dizer, eu posso tentar fazer um exercício, a minha falta de equilíbrio vai me fazer com que eu possa cair, inclusive, se tentar fazer o exercício. E aí é bacana ver você amparando, mesmo quando a pessoa está fazendo o exercício. Agora eu quero fazer uma proposta para você aqui. Eu vou te apresentar uma pessoa e gostaria que você desse uma explicação. Uma pessoa idosa, tem quase 70 anos, tem diabetes, tem hérnia de disco e tem lesões no joelho. Se fosse perguntar para mim, eu ia falar, fica quieta, não faz nada. Uma pessoa dessa está condenada a ficar parada ou ela pode fazer musculação? Olha, primeiro que são fatores que a gente tem que analisar todos, lógico. Mas, exemplo, primeiro a diabetes. A gente já sabe que a intensidade não pode ser alta. Segundo, a hérnia de disco, no caso, se for a lombar, que é a mais comum, a gente tem que fazer um fortalecimento e fazer com que a pessoa tenha estabilidade de região abdominal, lombar, quadril. Aí tem a região core, que são várias musculaturas, né? Glúteo, abdômen, é uma série de grupos musculares. E quando a gente dá essa estabilidade para esses músculos e ensina o aluno a utilizar, que ele vai fazer uma prensa no abdômen, né, juntamente com o quadril, ela vai conseguir fazer movimentos que ela não fazia há tempos, que sentia dores. Aí, exemplo, aí vem as lesões do joelho, você falou também. Há posições que a gente faz numa execução, de, por exemplo, de um agachamento, que se o joelho estiver fechado, o pé não estiver posicionado em relação ao joelho, vai promover dores. Então tem que isso também. E outras é a profundidade do agachamento. Quem pode agachar profundo é a melhor forma para diminuir a tensão patelar.
Muita gente tem a ilusão de falar e insistem, o aluno tem que fazer o agachamento até 90 graus. Não é um agachamento saudável para certas situações, né? Para a articulação do joelho não é tanto. Tanto que eu já até questionei com alguns médicos, né? Mas eles confirmam. Na verdade, até ele falou assim: você foi o único que me contestou, me explicou e me convenceu dessa questão do agachamento 90 graus, que eu prefiro o agachamento profundo, porque diminui a tensão patelar, você distribui a sobrecarga que estiver utilizando do próprio corpo dividido entre quadril, joelho e tornozelo, então vai diminuir a tensão patelar, então você já tem a possibilidade de melhorar a articulação do joelho. Então, são outros fatores. Certo. Eu fiquei, com a sua explicação, eu fiquei pensando, se eu fizer um agachamento profundo, eu não vou cair? Pois é, aí é que entra posturas, né? Você vai aprender a agachar. E lógico, de primeira ninguém consegue. Mas a intenção é o seguinte: fortalecer vários grupos musculares, conseguir fazer com que o aluno tenha um equilíbrio melhor, né? Então, isso vai depender de força, equilíbrio, alongamento, né? E juntamente com a postura para poder achar um eixo de equilíbrio para conseguir agachar mais profundo. Aí isso leva um período, mas é possível para todos, praticamente, tá? É uma das melhores formas para diminuir a tensão patelar, aumentando a força muscular tanto do quadríceps, que é o músculo da coxa, posteriores, glúteo, panturrilha, tem que fazer o alongamento da tíbia também, do tornozelo, então tem que fazer vários alongamentos, fora, não esquecendo a parte do abdômen, né, juntamente com a lombar, para que ganhe confiança, para ganhar essa estabilidade para poder trabalhar esse agachamento. Certo, muito bem. Eu fico imaginando por causa da barriga. Você falou bem do abdômen, tem que ficar preocupado com isso, porque para fazer um agachamento com uma barriga um pouquinho protuberante, a pessoa pode cair para trás, né? Mas estou brincando com você para você ficar mais à vontade conosco, e eu queria te colocar uma questão que eu acho séria, que é quando você também trabalha com grupos especiais que não são só os idosos, que é quando uma pessoa sofre um AVC. Não é? Agora, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, né? E quando essa pessoa é idosa, quer dizer, eu acho que a coisa talvez ainda seja... Eu vi nos seus posts você acompanhando um garoto que teria sofrido um AVC. Mas eu fiquei pensando, e uma pessoa idosa, ela deve procurar fazer exercícios físicos depois do AVC? Sim, eu falo que a atividade física melhor. A musculação tem uma vantagem, ela se adapta a qualquer situação, a musculação. Porque ela vai variar a intensidade, a condição que o aluno tem. O senhor citou o meu aluno, que é o Pedro, ele teve um AVC com 21 anos. Hoje está com 24 e está sendo acompanhado por mim por 2 anos já com a musculação. Hoje, praticamente, ele faz quase todas as atividades sozinhos. Porém, eu tenho mais uma aluna que teve um AVC com 36, ela é a médica, a doutora Carol, Ana Carolina, né? Ela com 36 anos teve um AVC, hoje está com 40. E a situação dela ainda foi um pouquinho mais delicada, porque ela teve mais dificuldade para voltar a andar, e assim, perdeu muita massa muscular, ela caiu com muita facilidade. Então, o que eu promovi para ela hoje, primeiro, foi essa estabilidade, para ela poder ter essa independência. Segundo, tem também o trabalho emocional e a parte de condicionamento. Então, cada um é individualizado, a gente vê as condições que ele tem, vê as possibilidades que ele possui hoje e a gente tenta evoluir e trabalhar em cima disso. Sendo idoso, a possibilidade é a mesma, porém a gente só tem que ter essa sensibilidade de identificar o que um aluno com AVC e o condicionamento físico dele tem e o que a gente pode levar. Eu posso pegar um aluno até mesmo acamado, ele tem condição de fazer algumas atividades. Ele pode fazer movimentação de perna, às vezes do braço, pode levantar o tronco. Isso já é uma atividade, ou seja, a gente começa com o mínimo. Com a evolução e o ganho de força é que a gente vai dando mais qualidade no trabalho. Tá certo, Fernando. Nossa conversa está muito interessante, mas eu vou pedir mais 1 minuto da sua paciência, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuar o nosso papo com o personal Fernando Carlos de Oliveira
e ele está nos dando de presente de Natal hoje muitas orientações sobre como envelhecer com saúde. Até já! Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com o personal Fernando Carlos Oliveira sobre as providências que precisamos tomar para envelhecer bem. Ele está nos explicando também como se faz musculação em certas ocasiões da vida, quando a gente tem alguma dificuldade de locomoção. Isso é como um presente de Natal para quem já está numa idade mais madura. Nando, eu quero continuar colocando uma situação hipotética, uma hipótese para você falar para a gente. Uma pessoa com 70 anos, por exemplo, pode fazer exercício com peso? Que tipo de benefício ela pode ter com esse tipo de atividade? Olha, uma pessoa com 70 anos, a gente primeiro avalia as condições físicas. Verifica se ela tem uma possibilidade de agachar, que é um dos principais. A minha avaliação inicial é colocar ela sentada e pedir ela para levantar sozinha, se for possível. Caso não seja, e assim, a gente já entra com o auxílio, que é aquele que eu seguro na mão, peço para segurar no meu braço, eu auxilio no agachamento, mesmo sentando no banco e levantando. Se é uma pessoa que já tem um condicionamento um pouco melhor, a gente já faz isso sem sentar. Um agachamento livre, mesmo segurando da minha mão. E quando o aluno já está mais condicionado, a gente tenta pedir ele para sentar e levantar sem usar nenhum auxílio. Aí a gente já cria a avaliação. Notou-se que o aluno tem condição de trabalhar com carga, é possível demais. E outra, quanto mais cargas adaptadas, não é exorbitante, mas adaptada à condição, melhor. Eu tenho alunos que trabalham com carga. Tenho uma aluna de 72 anos que trabalha com carga. Fernando, nós aqui na redação da TV Pai Eterno, nós ficamos impressionados com uma coisa que a gente viu na sua página. Nós vimos uma coisa incrível, uma senhora de 100 anos. Isso, 100 anos. Ela faz exercícios com você para ganho de força muscular. A gente fica pensando, a idade não impede isso? Olha, a idade impede o progresso, mas ela não possibilita de falar assim, não compensa. A diferença é só porque a gente tem que falar dos profissionais, é porque a visão de um profissional hoje, ele vê um aluno, ele tem que fazer os exercícios e na próxima semana ele já tem que evoluir. E com o idoso não é assim. Eu até, inclusive, quando eu vou fazer uma entrevista com um aluno e a família deles, eu falo, olha, vocês não podem intervir no trabalho. Por quê? Vocês têm uma visão totalmente diferente das atividades. Vocês sabem que eles não conseguem evoluir igual vocês. Então, mas eu quando eu vou para a academia, pego mais peso, no outro dia eu estou dolorido, mas semana que vem eu já vejo diferença, no mês que vem eu já faço isso e aquilo. Com o idoso não tem isso. O idoso ele vai evoluir gradativo, com um percentual muito baixo de evolução, porém possível e passível de muita evolução no dia a dia, que são atividades simples. Um exemplo, a dona Carmelita, que tem 100 anos, eu trabalho com ela há aproximadamente quase 12 anos, né? E ela adora fazer as atividades, não gosta de ficar parada, e com ela eu faço todo tipo de atividade que ela tem condição. Lógico, ponho carga suficiente para que ela consiga fazer as atividades com segurança. Eu não vou colocar uma carga que eu vou promover só para fazer um merchandising e falar que ela pega peso. Não, ela faz tudo com confiança do que ela dá conta. Eu li, eu não sei se eu entendi bem, mas eu li que você estimula a atividade física da sua mãe, que já tem quase 70 anos. Não sei se eu entendi bem. Eu gostaria que você falasse sobre esse tipo de apoio que os familiares precisam dar para que os idosos se movimentem.
Primeiro porque a minha mãe, ela sabe que eu já dava aula para a dona Carmelita, ela brinca falando assim, eu sou fã dela. E ela sempre teve a oportunidade de treinar e não treinava. Ou às vezes ela falava assim, eu acompanho fazendo a hidro, mas não dá sequência. Acompanho fazendo as atividades, não dava sequência. No período da pandemia, que todo mundo parou, eu tive um pouco mais de tempo, apesar de eu ter trabalhado bastante nesse período. E eu comecei a dar aula para minha mãe porque ela veio com a diabetes. Aí assim, eu falei, mãe, agora não tem como, a senhora já chegou a um ponto que se eu deixo passar, vai ficar 2 dias para gente, como se diz, não vai durar. Ela brincou comigo, riu, e eu falei, não, eu vou passar, vim aqui na casa da senhora dar aula. No começo tinha uma resistência, ela não queria, e ela falava, ela me falou uma frase num período aí de uns 5 a 6 meses, porque ela não conseguia subir as escadas de um terminal de ônibus, que era mais longo, ele dava acho que 6 lances de escada, e era longo. E ela virava para mim e falou assim, para subir lá, eu tinha que parar entre 3 e 4 vezes no meio do caminho. E outro dia ela chegou lá e, por um acaso, ela olhou para a escada e falou assim, eu não acredito que eu tenho que subir essa escada. E quando ela se deu por si, ela tinha chegado lá em cima sem parar nenhuma vez. E ela chegou toda eufórica. Isso, ela me contando. Então, assim, a minha motivação para ela foi, primeiro, pela diabetes, que a gente conseguiu diminuir o uso de insulina para ela. Ela está tomando uma dose cada vez menor, tem dia que às vezes não precisa tomar na parte da manhã. E seguida pelas lesões do joelho, que ela não conseguia fazer, não estava conseguindo manter as atividades do dia a dia. Então, assim, hoje ela fala, é difícil, mas o benefício hoje vale muito mais a pena. E o meu incentivo é ela falar assim, mãe, a dona Carmelita tem 100 anos e faz numa boa vontade. E olha que ela não tem a mesma desenvoltura que a senhora tem. Então, esse é um dos motivos que eu usei, né, para falar com ela. Mas, assim, o benefício foi, depois que ela notou a diferença, hoje ela treina muito satisfeita. Ela vê a diferença em tudo, e não só no dia a dia. Então, hoje, além dela ter essa satisfação, ela ainda indica outras pessoas, olha, fazer a musculação que eu achava que era ruim, difícil, hoje eu acho que é a melhor atividade. Outra, ela ainda diz, treinar pesado é mais fácil do que treinar leve, atividades muito longas, com muitas repetições. Então, ela tem essas vantagens. E o meu apoio a ela é que o primeiro que eu fui, mostrei, ela já conhecia, mostrei para ela na prática, e hoje ela tem esse benefício no dia a dia. Coisa boa, eu acho que é um grande testemunho. Ô Fernando, nós sempre, aqui a conversa está muito boa, mas eu vou ter que, o nosso tempo está terminando, e aqui a gente sempre encerra nossas conversas trazendo um pensamento, uma citação e pedindo um comentário sobre esse pensamento do nosso convidado. Eu vou apresentar a citação e quando eu terminar de ler, eu peço que você faça um breve comentário, por favor. Para você, a gente trouxe um pensamento do Papa Francisco. Ele sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Essa ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade e, por isso, ele disse o seguinte, vou falar agora o pensamento do Papa. Abre aspas. O idoso não é um material de descarte, mas uma bênção para a sociedade. Fecha aspas. Olha, o que eu vejo é que a gente tem muito no que aprender com o idoso. O idoso não, eu não gosto de chamar eles de idoso, eu gosto de chamar dos meus alunos, eu falo assim, sabe? Porque eu falo direcionado a eles. Ou a melhor idade. Eles têm muito no que ensinar para a gente. Em termos de qualidade de vida, eles mostram que pouca coisa que você faz por eles é muito. Eles dão valor em coisas pequenas, sabe? Além de você ter o carinho, coisas que às vezes a gente não tem com a juventude, sabe? É um amor incondicional, é como se fosse um parente da gente, sabe? E o que o Papa diz faz muito
pensar no que a gente pode fazer por eles e eles por nós. O que eu acho que eu posso fazer por eles, eu estou tentando fazer da melhor forma, que é deixar eles condicionados. E eles me ensinam muito a ter carisma, a ter carinho pelas pessoas, sabe? Ter uma visão diferente, até mesmo para avaliar as pessoas. Eu já avalio com a qualidade maior hoje pelo conhecimento que eu tive com a experiência principal com a dona Carmelita, que são 12 anos praticamente juntos. Ela me considera como neto dela, né? Ela mesmo fala, ela tem uma confiança tanto que quando a família dela precisa pedir alguma coisa para ela, eles falam comigo. Eu é que peço para ela e ela faz. Se eles pedirem, às vezes ela não faz. Que bacana. Isso revela muito do carinho e do amor que vocês desenvolveram como amigos, como professor. Ela, sua professora de vida, você, professor dela de muita coisa. Professor Fernando Carlos Oliveira, muitíssimo obrigado. Suas orientações, sua palavra, seu testemunho foi para nós um presente de Natal. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. É um prazer colaborar com vocês. Um Feliz Natal para você e para sua família. Feliz Natal para vocês também. Abraço. Abraço. Nossa gratidão também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima. Feliz Natal!